Ah, bem na hora da Isa entrou. Entrou super a tempo. Da Isa, a gente já ia começar mesmo. Chegou a tempo, certinho. Ah, então já vamos conversar, porque eu acabei atrasando um pouquinho, gente. Desculpa. Não, capaz, acontece. Bom, então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre autoconfiança, como vocês sabem. E aí vocês lembram que eu introduzi com vocês na semana passada o que seria o manual de conduta da mulher de alto nível e expliquei para vocês que isso tudo de mulher de alto nível é uma filosofia de vida. Para mim é isso que é uma filosofia de vida, algo que a gente sempre tem que estar repensando, sempre tem que estar voltando e afunilando e questionando, né, onde nós estamos e qual o nível que a gente quer chegar, se nós estamos satisfeitas com o lugar que nós estamos, com o que nós estamos fazendo, um eterno questionamento. E aí, lá no manual de conduta, lembra que eu falei, né? Sem autoestima não tenho nada. E o segundo, que é sem autoconfiança, sem ganho. Então, quando eu falei lá no meu Instagram sobre os princípios da mulher de alto nível, que quem me acompanhava lá já nessa época sabe que eu falei dos princípios da mulher de alto nível. Quando eu idealizei a mentoria, eu idealizei quais seriam os princípios dessa mulher que eu tanto imaginava na minha cabeça, né? Que eu tanto admiro, que na verdade eu peguei esses princípios e depois de acompanhar várias mulheres, né, que eu admiro muito. Então, eu fiz alguns princípios. Um desses princípios era o de você ser uma exímia observadora. Seja uma exímia observadora. Era um dos princípios que eu falei no meu Instagram. E por que eu falo que ser uma exímia observadora é um dos princípios que a gente precisa ter como uma mulher de alto nível? Porque a gente precisa aprender a observar quase que obcecadamente e para depois a gente conseguir replicar o comportamento, os padrões de comportamento das mulheres que a gente admira. Não importa qual é o seu objetivo, se o seu objetivo é se tornar uma mulher melhor para você e para sua família, se o seu objetivo é voltado para a carreira, se é voltado para relacionamento, se é voltado para a sua vida financeira, se é voltado para o seu corpo, porque você quer muito chegar num peso ideal, num corpo ideal. Se o seu objetivo é se tornar uma mulher mais intelectual, mais estudada, a gente precisa entender que as pessoas que a gente admira, que a gente mais admira, são as pessoas que provavelmente a gente vai se tornar no futuro. Então, se eu admiro muito uma determinada pessoa e eu quero me tornar parecida com aquela pessoa, eu me inspiro nela, eu preciso aprender a observar os padrões de comportamento dela, como ela faz o que ela faz, como ela consegue fazer isso. Porque é igual aquele negócio do Globo Repórter, quando tinha o Globo Repórter, que ficava assim, onde mora, como vive, o que come, não tinha, quando tinha aquela chamada acho que era do Globo Repórter mesmo, né? Então, quando a gente foca em alguém assim, que eu falo, como eu admiro essa pessoa, como eu admiro essa mulher, a gente precisa se tornar muito boa em replicar padrões de comportamento. Anotem isso. É muito importante aprender a replicar padrões de comportamento que, que vão me levar a me tornar a mulher que eu quero, a mulher que eu almejo. Então, nesse ponto, gente, também é importante que a gente saiba escolher as nossas referências, tá? É muito importante que a gente saiba escolher as nossas referências, porque muitas vezes você está sendo ali influenciado, por exemplo, pelo Instagram, pelo conteúdo que você consome, você nem está se dando conta disso. Você segue muito uma determinada pessoa. Quando você pensa que não, você já está imitando alguns comportamentos dela. Ela comprou uma cortina para a sala dela. E aí ela foi lá e postou no Instagram. No mesmo dia, ou sei lá, no outro dia você está, nossa, minha cortina também está precisando ser trocada. Aí, na mesma semana, ela pintou o cabelo. E aí
Depois que ela pintou o cabelo, tá lá você também. Nossa, mas e se eu pintasse meu cabelo? A gente precisa prestar muita atenção nisso, tá? Então, pode ser o que você quiser da vida. Aprenda a reparar. Desculpa, gente, espera aí um pouquinho. Voltei. Desculpa, gente, o entregador chegou aqui com a minha janta e aí os cachorros ficam malucos. Então tá, vocês nunca vão ver, gente, uma pessoa que, que, que foi longe, que conseguiu, que queria. E, gente, quando eu falo ir longe, entendam uma coisa, eu não estou falando só de dinheiro, eu não estou falando de carreira, eu não estou falando de financeiro, eu não estou falando só disso, eu estou falando do que você quiser. Se você almeja muito se tornar uma pessoa mais paciente, por exemplo. Marília, eu admiro muito uma mulher que é paciente, que é sábia, que é comedida nas palavras. Se é isso que você deseja se tornar, não tem como você chegar nesse lugar, você se tornar essa pessoa, primeiro, se você não acreditar que você é capaz de se transformar nessa pessoa. Se você não confiar que você consegue se lapidar, se modelar a ponto de chegar nesse ponto, nessa mulher que você admira. Então, pessoas, gente, que são confiantes, que são autoconfiantes, para começo de conversa, tem uma postura corporal que ela também é mais diferente. Porque você não vai ver uma pessoa que exala autoconfiança. Não acredito que esse computador está fazendo isso de novo. Ficou roxa aí a minha imagem para vocês, né? Ficou. Espera um minutinho, eu vou ter que sair da sala e voltar para voltar ao normal. Esperem aí. Gravar. Teve um dia que eu esqueci de gravar, gente. Meu Deus do céu, eu cheguei em casa tão cansada e aí ainda tive que ir lá pro escritório que eu tinha lá no fundo da minha casa e gravar tudo que eu tinha falado de novo, falar tudo de novo para poder gravar, para mandar para as meninas que não tinham conseguido participar do ao vivo na primeira turma. Vocês acreditam? Nossa, pensa no tanto que a minha garganta até doía. Faltou todo mundo? Não, tá faltando a da Isa, né? Desculpa, meninas. Esse tipo de coisa, infelizmente, acontece quando a gente recorre ao online. Não tem como ser perfeito, né? Pronto, todo mundo de volta, continuando. O que eu estava dizendo é que até a postura da pessoa que é confiante, ela é diferente. E, gente, eu estou falando agora da postura física, mas o que eu quero dizer é que não é só a postura física que conta, porque é perfeitamente possível você conhecer uma mulher que tem uma postura mais esguia, ela é mais, ela demonstra altivez, sabe, no andar dela, no falar dela, e isso não quer dizer necessariamente que ela seja uma pessoa autoconfiante ou com boa autoestima, ela pode simplesmente ser uma mulher metida. Ou ela pode, sabe? Pode ser simplesmente uma mulher metida, uma mulher que cuida muito dessa questão da postura, mas isso não necessariamente quer dizer que ela seja uma pessoa autoconfiante. Mas, de maneira geral, as pessoas que são, as mulheres que são autoconfiantes, até na postura física dela, isso exala. E eu queria dizer o quanto que isso é importante. Porque isso faz com que as pessoas já te deem mais crédito e te respeitem mais, antes mesmo de você abrir a boca para falar qualquer coisa. Uma pessoa que anda com uma postura arcada, sempre olhando muito para baixo,
sabe, com o ombro assim, encolhidinho, parece que ela quer diminuir o tamanhozinho dela para ela não ser vista, parece que ela não quer ser vista nos lugares. Isso tudo já entrega uma postura de insegurança, de fraqueza, um sentimento, melhor dizendo, de insegurança, de fraqueza, de derrota. E tem um livro de um psicólogo que eu gosto muito, que é o Jordan Peterson, eu já falei dele aqui. O livro dele chama 12 Regras para a Vida. E ele fala disso assim com maestria. E ele usa o exemplo das lagostas. Porque as lagostas, quando elas brigam no fundo do oceano ali, por causa de território, por causa de coisas ali que elas disputam, a lagosta que perde, ela sai extremamente arcada. Ela se encolhe mesmo e ela sai. E a que ganhou, a vitoriosa, imediatamente ela se cresce, ela se abre. E o quanto essa analogia é importante quando a gente quer ser vista de uma maneira que a gente seja mais respeitada, que a gente tenha mais crédito no que a gente fala, no que a gente sugere para as pessoas, com a nossa presença. É muito importante cuidar com essa questão da postura. E dentro da postura, não só o físico, mas também como você fala. Porque, por exemplo, se você fala as coisas e você usa muito no final assim, né? Você não acha? É ou não é? Não, não é isso? Sabe quando você fica sempre buscando a validação da pessoa? O tempo todo você está olhando para ela e esperando que ela confirme, que ela diga que ela tá, que é isso mesmo. Isso também demonstra muita insegurança e falta de confiança. Cuidem muito com essas frases no final do que você falou, né? Não é? Você também acha? Você está percebendo? Entendem isso? De fundamental importância, principalmente para quem está aí na mentoria e trabalha com público. Por exemplo, ou dá palestras, ou vai apresentar trabalho, seminário, para tudo isso. Então, quando a gente fala de autoconfiança, muitas vezes pode parecer uma coisa meio boba e meio que assim, motivacional, sabe? Coisa de palestra motivacional, coisa de coach, né? Dessas palestras de coach. Ela acaba sendo entendida como algo que não tem tanta importância. Então, talvez seja mais importante outras coisas. Por exemplo, network. Eu tenho uma rede de contatos muito bem formada. Se eu tiver uma rede de contatos muito bem formada, por que eu preciso de autoconfiança? Se eu sei que eu tenho berço de ouro, eu tenho meus pais que vão me cuidar, vão me tirar de qualquer enrascada, eu tenho as costas quentes, para que eu preciso de autoconfiança? Ou então você vê uma mulher que é autoconfiante, que vai atrás das coisas, que se arrisca, que as coisas dela estão dando certo, e você fala, também que o marido ri? Até eu teria essa coragem. Também, nascendo em berço de ouro, até eu arriscaria isso, porque se alguma coisa der errado, meu pai e minha mãe vêm e cobrem meu rombo, cobre o meu problema, o meu prejuízo. A gente desmerece as pessoas, as mulheres principalmente, que têm autoconfiança, que se arriscam, que se engajam, que se sacrificam, que vão até o final. Por que que isso às vezes nos incomoda? Porque a gente sabe que a gente deveria estar fazendo algo parecido para ter um resultado melhor na nossa vida. E a gente não está fazendo. Então a gente tem essa tendência de desmerecer pelas palavras, e a mulher é muito boa nisso. Nós mulheres, a nossa agressividade maior, ela não é gestual, ela não é no soco como homens. A nossa principal agressividade é com as palavras. A gente arma as coisas, a gente persuade. Entendem? Então, nesse ponto, a gente pode comparar a autoconfiança com o fermento do bolo. Porque às vezes a gente acredita assim, é mais importante ter sorte. É mais importante já ter dinheiro, ser de berço de ouro, ou ter alguém para o marido, por exemplo, para me ajudar se alguma coisa der errado. Não, é mais importante ter os contatos. Então, às vezes, você vai atribuindo a várias outras coisas na vida. Não, o importante é ter isso, isso, você. Cara, e a tua autoconfiança para que as coisas aconteçam?
Porque tudo nasce daí, do pensamento, da crença que você tem de que, não, eu posso dar conta disso. Eu consigo resolver isso. Não, eu consigo mudar isso em mim. Não, eu vou conseguir levar a vida dessa maneira. E aí, quando a gente pode fazer analogia com o bolo. Vamos pensar no MasterChef. E aí, se tem uma prova do MasterChef, que eles têm lá a melhor cozinha, tem o chefe, tem o melhor forno, tem os melhores ingredientes, eles têm a melhor bancada, os melhores utensílios. E aí, a tarefa é que eles façam um bolo. A pessoa que está ali executando também é um chefe, ele tem técnica, ele estudou aquilo. Não é o primeiro bolo que ele faz, ele tem habilidade, ele tem técnica, mas ele esqueceu de colocar fermento. O que que acontece com o bolo dessa pessoa, desse candidato? O que que acontece? Não dá certo. Ele mingua. Ele mingua. Ele pode ter usado o melhor forno, ele acertou a temperatura, ele usou os melhores ingredientes, ele tinha uma boa técnica, mas ele não colocou um pozinho tão pequenininho, algo que, justamente por ser tão pequenininho, porque a embalagem do Royal é tão pequena, né? É só um pozinho. Geralmente a gente usa uma colherzinha de sobremesa, uma colherzinha de café para colocar no bolo. Ele não colocou. Esse é o exemplo perfeito que eu gosto de usar para falar o que é autoconfiança na nossa vida. Você pode ter pessoas que acreditam em você, você pode ter um pai, uma mãe, um marido, você pode ter filhos que te incentivam, você pode ter uma certa reserva, uma certa segurança financeira para tentar as coisas. Você pode, não importa, você pode ter condições de procurar um bom médico, bons nutricionistas, se o que você quer é emagrecer. Se você se esquece do fermento, se você se esquece do quanto você precisa acreditar naquilo que você vai fazer, não vai minguar. Não importa que você tenha a melhor técnica, que você tenha o melhor network, que você tenha dinheiro, que você tenha toda uma torcida atrás de você. Se você não acredita no que você está fazendo, se você não se vê com competência, se você não se vê como uma pessoa capaz de fazer aquilo, vai minguar. Você pode ser esse candidato do MasterChef, no MasterChef, com tudo que tem de melhor ao seu redor, mas você não acredita. Gente, tudo que você vai fazer na vida nasce da sua crença de que você é capaz antes de qualquer coisa. E aí tem uma outra Maria, pergunta. Oi, eu posso falar, te interromper? pode, claro, pode falar. Eu acho assim que 90% de nós mulheres, a gente vai enraizando crenças na gente desde a infância, e depois, quando chega a vida adulta, que a gente precisa da hora do vamos ver, a gente não consegue. Eu vejo eu mesmo, nas minhas próprias palavras, eu me saboto. Eu vou começar um negócio, eu vou aprender algo novo. A primeira coisa que eu falo é: eu não sou boa nisso, eu não, esse assunto eu não domino. Ah, isso daí não é minha praia. A gente já começa assim, você já vai bloqueando as possibilidades de você desenvolver aquilo. Até essa lista de defeitos, qualidades que você pediu, eu comecei a escrever que os defeitos é mais fácil que as qualidades, né? Aí eu fui e perguntei pro meu marido, que ele tinha chegado na cozinha. Aí eu falei assim: me fala um defeito meu. Ele falou assim, uma coisa que vem me incomodando muito, né? Ele Uhum. falou assim: a minha resistência no novo. Tipo assim, eu preciso aprender tal coisa no meu trabalho. Eu já falei, mas como que eu vou mexer com escritório se o meu perfil eu não sou boa nisso? Aí ele fala: mas você não tem que agir dessa maneira. Mas isso, para mim chegar nesse ponto, eu venho numa crença, alimentando ela que não é de hoje. Ah, mas isso é tão difícil para mim, eu não sou boa nisso. Aí para mim é muito fácil falar.
Eu não sou boa nisso. E o que é isso? É o fermento do bolo. Que muitas vezes, igual eu escrevi lá para você, eu tinha que falar menos. Muitas vezes, se a gente para e pensa, o que que eu vou proferir contra mim, né? Eu vejo assim, nós mulheres, a gente tem muito isso. De primeiro a gente se diminui, muitas vezes, a gente se sente incapaz e fica com aquele sentimento. Exatamente. Perfeita a sua colocação, Betânia. Perfeito. A gente tem muito isso mesmo de já chegar decretando assim, ó, eu vou fazer, mas não vai ficar bom. Eu não sou boa nisso, eu não manjo disso, isso aqui não é a minha praia, isso aqui. Você entende? Vocês entendem? Aí tem uma outra coisa muito interessante que você falou aí. Ah, eu não tenho perfil para isso. Perfil, gente, é uma coisa que a gente é capaz de desenvolver para muita coisa. Basta que você se exponha àquilo, basta que você repita. Tem coisas que não, obviamente. Lembra que eu até falei na aula de autoestima? Eu falei, não é tudo que é pra gente. A verdade é que a gente pega muita coisa e já decreta que não é para nós, que a gente não consegue mudar, que a gente não consegue fazer, que a gente não consegue aprender. Isso é ou não é o momento em que o bolo mingua? Vamos supor que eu contrate um professor particular de matemática. E eu vou falar de matemática porque sempre foi uma dificuldade que eu tive na escola. E aí, hoje, depois de adulta, eu falo, cara, eu quero superar isso. O professor chega na minha casa, senta para me ensinar e eu falo, então, olha, mas eu não sou boa. Então, assim, vai demorar para eu aprender as coisas, eu vou ficar travada, o senhor vai ter que ter muita paciência comigo, porque eu não sou boa, eu nunca fui boa. Vocês entendem? Olha como é que eu estou me colocando já. Antes mesmo dele abrir a boca para falar qualquer coisa. Olha o que que eu já estou dizendo, olha o que que eu já estou fazendo comigo. Então, quando a gente diz assim, não, mas eu sou capaz de aprender. Não, mas por que que eu não conseguiria fazer isso? Não, já tem tanta coisa que eu também não conseguia fazer. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo que você sabe na vida, você aprendeu depois que você nasceu. Tem nada que você nasceu sabendo. Tudo que você faz, tudo que você sabe, tudo que tem na sua cabeça, tudo que tem no seu repertório comportamental foi aprendido. Você não nasceu sabendo nada. Só chorar. Que não precisa de aprendizado, é uma coisa instintiva. Daí você vai falar alguma coisa? Não? Ah, tá. É que você ligou a câmera, achei que você ia falar alguma coisa. Para além disso, da gente ficar repetindo que a gente é capaz de fazer as coisas, e isso de fato funciona, porque ajuda a gente a criar uma nova teoria sobre a gente. Lembra que eu falei disso na aula de autoestima? Da gente criar uma nova teoria sobre nós, porque a gente fica repetindo muito esse tipo de coisa. Ah, eu nunca fui uma mulher decidida. Ah, eu nunca fui uma mulher que me virei bem sozinha. Ah, eu sempre precisei de alguém para fazer as coisas comigo, para ir comigo na academia, para ir comigo no restaurante, porque eu nunca fui uma mulher que me virei bem sozinha. E a gente vai repetindo e reforçando essa teoria cada vez mais. A gente precisa derrubar essas teorias. Quando a gente percebe que elas estão impedindo a gente de progredir na vida, de avançar. Mas tem uma coisa que também é muito mais efetiva para a gente criar autoconfiança, ela é muito mais poderosa. Presta atenção nesse exemplo, gente, que eu vou dar agora. Quando você confia em uma amiga, vamos supor que você vai contar um segredo para ela, é uma coisa muito séria que aconteceu na sua vida. Aconteceu o BO, e aí você fala, meu Deus, eu preciso desabafar com alguém. Para quem que eu vou contar isso? Aí você para um pouco, pensa, ou às vezes você nem pensa direito e você já liga para uma determinada amiga. Por que que você ligou para ela? Por que que você foi contar uma coisa que é tão íntima, tão privada sua para aquela pessoa? Porque ao longo da sua caminhada com essa pessoa, ela te deu motivos, ela te deu provas de que você podia confiar nela, de que você podia contar qualquer coisa para ela que ela ia guardar segredo. Vocês já tiveram outras situações antes em que você provavelmente contou alguma coisa para ela e ela foi leal a você. Ela guardou segredo, certo? Se você precisa investir um dinheiro, você começa a pensar, quem que pode me ajudar a investir esse dinheiro? Quem que pode me orientar? Aí você lembra, aquele primo meu. Por que que você lembrou dele?
Porque você já sabe que ele investe dinheiro, que ele estuda isso, que ele tem uma vida financeira organizada, que ele já está colhendo os frutos disso. Ou seja, ele deu motivos de que você poderia consultá-lo, ele deu provas de que ele era uma pessoa confiável para o que você precisava. Então, a gente o tempo inteiro usa informações do passado para guiar a gente no presente. Preste atenção nisso, anota isso. O tempo todo nós usamos informações do passado para nos guiar no presente. Tá, e por quê, Marília? O que que isso tem a ver com autoconfiança? Gente, tem a ver que confiança e autoconfiança é um processo baseado em motivos, em um acúmulo de provas, em um acúmulo de percepções. E aí o caminho ele já começa a se abrir para nós aqui, para vocês entenderem onde eu quero chegar com tudo isso. Muitas vezes você não tem autoconfiança porque você não se deu mesmo bons motivos. Você não tem provas de que realmente você daria conta daquilo. E sabe por que que eu falo que isso não é bem diferente de que sei lá, um coach falaria para você, ou mesmo pessoas, mesmo psicólogos no Instagram diriam do tipo, você tem que acreditar que você é capaz, você tem que acreditar que você dá conta, você precisa ter autoconfiança. Não, mas se você não tiver, se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Começa por você. Sim, é verdade, tudo isso é verdade. Mas sabe qual que é outra verdade? Muitas vezes você não tem mesmo motivos para confiar em você. E isso ninguém te fala. Ai, Marília, eu não tenho autoconfiança de que eu dou conta de fazer isso. É, realmente, eu no seu lugar também não teria. Por quê? Porque você não se deu provas, porque você não tem motivos para confiar em você. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? A gente convive com a gente mesmo o tempo todo. A gente é indivisível. Eu não tenho como um lado meu ir para o lado, o outro lado ir para o outro, para ambos não saberem o que eles estão fazendo da vida, cada um. Então, eu sei muito bem quais são as provas que eu não dou para mim para ter autoconfiança. Quais são os motivos que eu não tenho me dado para confiar em mim? Por exemplo, eu digo que vou começar 2024 cuidando mais do meu corpo, porque eu estou sedentária, eu estou cheia de dor, eu estou mole, eu estou extremamente mal-humorada e eu estou vendo que isso tem a ver com o meu sedentarismo. E eu falo, não, eu vou começar 2024 diferente. A primeira semana eu fui na academia, hoje é dia 25, eu não voltei mais. Que motivo você dá para confiar em você? Gente, eu tenho como. Lembra que eu acabei de citar o exemplo da amiga? Que motivos você teria para confiar nessa amiga para contar um problema muito grande que você tem na sua vida? Ela te deu motivos de que você poderia confiar. Às vezes a gente não se dá esses motivos. E aí eu me queixo de que eu não tenho confiança no que eu faço. Eu não tenho autoconfiança, mas é claro, você não se dá esses motivos. E eu não consigo me enganar. Porque se fosse a minha amiga, ela poderia me contar alguma coisa e aí ela fala, olha, mas não conta para ninguém. Aí eu vou lá e conto. Aí o negócio se espalha. Aí ela vem e pergunta para mim, você contou para alguém aquilo que eu te falei? Eu falo, não, de jeito nenhum. Não, de forma alguma. Aí ela acredita em mim. E ela vem e conta outro segredo para mim de novo. Eu enganei ela. Eu consigo fazer. Vocês conseguem fazer isso com vocês mesmos? Não conseguem. A gente não consegue. Porque a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo. A gente sabe muito bem o que a gente deveria estar fazendo e não está fazendo. Então, esse é o ponto. Às vezes você não tem autoconfiança porque você realmente não tem motivos para confiar. Eu coloco um voto de confiança em mim mesma quando eu digo que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou mudar em alguma coisa, que eu vou me esforçar para determinada coisa e eu me traio. Assim como esse exemplo que eu dei da amiga que veio contar alguma coisa para mim e eu contei, eu traí ela.
Eu dei a minha palavra de que eu não vou contar para ninguém. Pode confiar em mim. E eu contei. Às vezes eu faço isso comigo mesma. Eu vou cuidar melhor da minha saúde. Não, eu vou trabalhar para me tornar uma mulher mais paciente, uma mulher menos impulsiva, uma mulher mais sábia. Mas na primeira oportunidade que eu tenho de explodir, eu já explodo. Eu não faço todo o esforço que eu poderia fazer. Eu não tenho todo o cuidado que eu poderia ter. Eu me traio. Então, diante disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta retórica, que eu quero que fique passando aí pela cabeça de vocês. Quais são os motivos que você tem se dado para acreditar em você mesmo? Que provas você tem se dado de que você pode se levar a sério? De verdade. Pense um pouquinho aí sobre isso. Que prova você se dá de que você pode se levar a sério? Você está se dando motivos? Eu não vou dizer que, olha, confie sim no que você faz, você é capaz. Não, eu não vou dizer isso. Eu vou dizer que muitas vezes você realmente tem motivos para desconfiar de você. E esses motivos é você que precisa reverter. E aí, como, né, Marília? Como? É a pergunta de US$ 1 milhão. E como que a gente faz isso? E aí que tá. Preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Sempre que você estiver diante de uma resistência para fazer alguma coisa, preste atenção no que eu estou falando. Sempre que você estiver diante de uma resistência para fazer alguma coisa, por exemplo, Marília, eu queria trabalhar mais com o Instagram, eu queria me expor mais no Instagram, fazer vídeos, eu quero trabalhar com isso, quero começar a trabalhar com isso. Mas eu abro a câmera e não sai nada, eu não consigo fazer. Você tem uma resistência aí, certo? Sempre que você tem uma resistência para fazer alguma coisa, porque você tem medo, porque te falta confiança, você tem que olhar para esse momento e pensar que é uma ótima oportunidade de você alimentar ou criar um novo arquivo sobre você. Alguém aqui segue a Lara Nesteruk? Sabe quem ela é? Não? Kisla não? Ana Paula, sabe quem é? Sabe? Sim, Você segue ela? já acho que eu comecei a seguir ela há alguns dias, não faz muito tempo. Renata, Daísa, Elisângela, vocês sabem quem é a Lara Nesteruk? Já viram? Eu não conheço. Eu Não? também não conheço, não, Maria. Não. Tá. Por que que eu tô falando dela? Ela tem um produto, um infoproduto, que chama Arquivo da Lara Nesteruk. O slogan, a imagem desse produto é ela abrindo. Não tem aqueles arquivos antigos que ficavam na sala assim que você puxa e aí tem várias pastinhas dentro? Pronto. A imagem desse produto dela é ela puxando esse arquivo, esse gavetão, e escorada assim, procurando alguma coisa nesse arquivo. Eu lembrei disso e eu não sei por que eu assimilei isso com autoconfiança e eu coloquei aqui. Porque muitas vezes, gente, você tem espaços nesse arquivo que você não preencheu. E aí está acontecendo uma coisa na sua vida. Lembra que eu falei agora que a gente procura informações do passado para nos guiar no presente? Lembram disso? Aí você não percebe. Mas o que que a gente faz a todo momento? A gente procura, a gente abre esse gavetão, a gente abre esse arquivo. E muitas vezes a gente chega numa parte que a gente não encontra nada lá. Tá vazio. Você tem um vácuo ali. Como é que você vai ter autoconfiança? Se ali não tem nada para você se escorar, não tem nada para você se apoiar, não tem nada para te guiar. Qual é o entendimento chave desse encontro de hoje? A gente chegou agora no ponto alto da aula. É muito importante que vocês entendam isso que eu vou falar agora.
Às vezes você realmente não tem motivos para confiar em você, porque você vai abrir esse arquivo na sua cabeça, você vai buscar alguma informação lá do passado, um histórico, ele não vai existir. Você nunca fez, você nunca tentou, você nunca conseguiu. Gente, presta atenção nisso aqui. Este é o momento de você olhar para isso conscientemente, de você olhar para isso estrategicamente e entender que é a hora de criar um novo arquivo ali. E isso vai para muito além de ficar pessoas dizendo, ah, mas você tem que ter muita confiança, ah, mas, claro, você tem que confiar no que você faz, se você não confiar em ninguém... Não, claro que você dá conta. Não, muitas vezes você não tem esse registro, você não tem esse arquivo, e você vai precisar criar esse arquivo. Entenderam? E aí vem outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Como é que estão os arquivos de vocês? Eles estão sendo alimentados? Ou eles estão sendo criados? Porque tem coisa que a gente nunca fez, tem coisa que a gente nunca conseguiu. É como eu disse, quando você abre o arquivo, ele está vazio, não tem nada ali que te sustente, que te ampare, que te diga assim, não, tá vendo, Betânia? Você dá conta, vai lá, você já fez isso aqui uma vez. Ou então, não, você quase conseguiu aqui uma vez. Muitas vezes você abre esse arquivo e não tem nada ali para te amparar. É hora de criar um arquivo novo. É hora de preencher esse vácuo. Como é que tá os arquivos de vocês? Como é que tá esses registros? Eles estão ruins? Você tem muita coisa no vácuo, muita coisa que não está escrita? Então, vá em busca de criar esses arquivos. Porque agora você tem plena consciência do quanto você precisa alimentar e criar arquivos para você se tornar uma mulher autoconfiante. Sem autoconfiança, sem ganho, é o nome da aula. Gente, isso é uma verdade. Sem autoconfiança, zero ganho. Zero ganho. Isso é uma verdade irrefutável da vida. Você pode ganhar alguma coisa se alguém te der. Mas sem autoconfiança, você não ganha as coisas pelos seus próprios méritos. Gente, isso é muito pesado, cara. Eu não sei se estão, não sei se conseguem perceber isso, mas isso é muito pesado. Sem autoconfiança, você pode ganhar porque te foi dado. Mas você não ganha pelos seus próprios méritos. A autoconfiança se constrói com ações e com exposições. Não é com frase motivacional no Instagram. Também não é com essa aula que eu estou dando para vocês agora. Gostaria que fosse possível, mas não é. Não é assistindo essa aula que vocês vão desligar aqui e falar, poxa vida, como eu sou uma mulher autoconfiante agora depois dessa mentoria com a Marília. Mentira, isso não vai acontecer, não é assim. A autoconfiança a gente constrói com ações e com exposições. Não temos para onde correr. Isso é um fato. E aí, gente, a gente entra... Vocês estão notando isso? A autoconfiança se constrói com ações e com exposições. Você precisa se expor diante daquilo que você tem medo. Você precisa se expor diante daquilo que você não tentou. Aí você pode pensar, Marília, mas e se eu errar? Marília, mas e se não der certo? Marília, mas e se eu cair? E aí entra o seguinte, gente, coloca umas almofadas lá embaixo. Previna de algum modo. Joga umas almofadas. Você está com medo de tentar alguma coisa nova. E é natural que você tenha. Natural que a gente tenha medo. Você não é louca? Você sabe que tem riscos? Então joga umas almofadas. Pensa, o que eu posso fazer para esse tombo, caso dê errado, ele não seja tão doloroso. Ele não me dê tantos problemas. Porque eu vou tentar. Porque eu vou. Então, comece a pensar em como você pode se precaver. Joga umas almofadas lá embaixo. Mas você vai ter que se expor. Você vai ter que tentar. Ai, Marília, não deu certo. Tenta de novo. É uma coisa que você quer muito. Você quer muito isso. Então, você vai ter que fazer de novo.
E outra coisa, gente, que é um ponto muito importante dessa aula: movimento não é progresso. Movimento não é progresso. E muita gente confunde movimento com progresso. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Olha só. Por que que muitas vezes as pessoas, as mulheres não criam autoconfiança? Por causa disso aqui. Porque elas confundem movimento com progresso. Você pode estar se movimentando para fazer muita coisa. Vamos supor que eu quero escrever um livro. E aí eu já estou separando o material, eu estou fazendo uma lista de livros que eu preciso ler, eu estou separando artigos, eu estou assistindo videoaulas. Isso é movimento. Isso é movimento. Escrever um capítulo do meu livro. Isso é progresso. Vocês entendem isso? Eu quero começar a me expor mais no Instagram, eu quero trabalhar com internet. Aí eu compro um celular de última geração, eu quero o iPhone 15. Aí eu monto um cenário bonito na minha casa, comprei um notebook, comprei uma mesa legal, estou comprando um curso sobre marketing digital, estou assistindo o curso. Isso é movimento. O que que é progresso? Gravar o meu primeiro vídeo e postar na internet. Movimento não é progresso. Movimento, gente, é ensaio. Por que que tem muita mulher que não tem autoconfiança? Porque ela fica só no movimento. Ela se organiza, ela se programa bem, ela ensaia, mas ela não consegue chegar na parte da ação propriamente dita. Ela não pratica, ela não se expõe. E é ali que o progresso acontece. É quando você se expõe. É ali que você cresce. É ali que você se torna grande. É ali que você se torna foda. Não é ensaiando. Não é só movimentando. O movimento é o prefácio do livro. Você nem começou a leitura ainda, você está no prefácio do livro. Vocês conseguem entender isso? Isso faz sentido para vocês? É muito importante vocês entenderem essa diferença entre movimento e progresso. Até porque, gente, muita gente procrastina por causa disso aqui. Quantas vezes eu não atendi pessoas que procuraram a terapia por causa de ser procrastinadora? Quando eu vou investigar, quando eu vou avaliar e fazer entrevista e tudo, eu descubro que essa pessoa ela fica só no movimento. Ela toma, ela se organiza, ela faz muitas coisas para ela e ela ensaia muito bem, mas ela não sai dali do ensaio. É por isso que ela procrastina. Ela não vai para a ação propriamente dita. É tanto medo de errar, é tanto medo de fracassar, é tanto medo de não dar certo, que ela fica só no ensaio. Aqui é a raiz de muita procrastinação. Você é procrastinadora? Então começa a prestar atenção se você não fica só aqui se movimentando e não parte para ação. Lembra do exemplo que eu dei? Eu separar artigos, eu fazer uma lista de livros, eu assistir videoaula, isso é movimento. O que que é progresso? Eu escrever o livro. E aí, para finalizar esse encontro de hoje, por que é outro motivo, né? Pelo qual as pessoas, as mulheres, não conseguem ter autoconfiança. Qual é um outro motivo que faz? Além disso, elas ficarem ensaiando e não vão para a ação propriamente dita, porque a gente acabou de entender que a gente constrói autoconfiança com ações, com exposições. Não é só ensaiando, não é só me movimentando. Para você desenvolver autoconfiança, você precisa desapegar de crenças, de historinha que você conta para você há anos. É o exemplo que eu dei agora há pouco, quando eu falei assim, não importa, agora há pouco não, falei na outra aula, não importa o que aconteça, eu sempre vou ser uma pessoa atrasada. Gente, desde a adolescência, eu sou uma pessoa que chega atrasada em todos os lugares. Eu começo a me arrumar mais cedo para chegar atrasada do mesmo jeito.
Para ter autoconfiança, você precisa aprender a desapegar desse tipo de história que você repete para você há milhões de anos. Do tipo, eu nunca vou ser boa lidando com pessoas. Não importa o que eu faça, eu vou sempre chegar atrasada. Ah, eu não sou boa com tecnologia. Ah, eu não sou boa para aprender coisas novas. Presta atenção nas histórias que você conta para você. Presta atenção nessas afirmações que você faz para você. E entenda o seguinte: para você desenvolver autoconfiança, você vai ter que aprender a desapegar dessas crenças e dessas histórias que você fica repetindo para você há muitos anos. Essas historinhas do tipo, não importa o que aconteça, eu nunca vou aprender a chegar no horário. Nunca vou ser boa com isso. Nunca vou ser boa com matemática. Nunca vou ser uma mulher que consegue escolher relacionamentos bons. Desde a adolescência, eu tenho o dedo podre. Quando você repete a mesma história para você há anos, é muito fácil, quando o problema chega para você de novo, você dizer assim: ah, mas também eu sempre fui assim. Ah, mas também eu não consigo aprender isso. Não tem mudança se você não aprender a desapegar dessas velhas versões. Não tem muita essa história, assim, tem muito isso na internet, né? De falar assim, a melhor versão de mim. Eu estou buscando a melhor versão de mim. Vocês já leram isso em algum lugar? Já viram? Vocês já falaram, né? Eu também já falei. Não tem como você buscar a melhor versão de você se você não desapegar da antiga. Como é que você vai chegar na melhor versão de você se você está agarrada, apegada com a sua versão antiga? Qual é a sua versão antiga? A da Betânia, por exemplo, que ela falou hoje na aula. Ah, eu não tenho perfil para isso. Ah, eu não consigo aprender isso. Ah, eu tenho muita dificuldade. Ah, eu sempre fui, sei lá, impulsiva. Ah, eu sempre fui uma pessoa indecisa. Ah, eu sempre fui uma pessoa grosseira. Cara, essa é a sua velha versão. Você está me dizendo que você quer para essa Maria, melhor versão. Oi. deixa eu dar um exemplo para ficar para as meninas aí, para ela levar para a vida delas. Hum. Eu trabalhei, acho que 16 anos em comércio aqui na minha cidade, né? Eu sou mais conhecida que a famosa nota de R$ 1 antigamente. E sempre quando eu ia fazer uma entrevista, meus antigos patrões, eu tive 3 lugares que eu trabalhei nesse período todo. Aí eles falavam assim: ah, você é muito comunicativa, conversa muito, você não tem perfil para ser secretária nem trabalhar em escritório fechado. E eu fui alimentando essa crença. E você acredita que ao longo da minha vida eu sempre precisei da área do escritório? E eu sempre me esquivei e nunca quis estudar nem me aprimorar naquilo ali. Porque eu acredito, eu nunca fiz nenhum laudo, nada, que eu tenho TDA, né? TDAH, esse tipo de transtorno, que eu tenho muita dificuldade em atenção. Mas, assim, a vida bateu e hoje, com esse curso, com essa mentoria, tipo assim, joga na minha cara coisa que há muito tempo eu venho me deparando. As pessoas falam: Betânia, você não tem o perfil de escritório. Aí eu alimentei a crença: eu não sei trabalhar com escritório, papéis, contas, escritório mesmo. A Aí, parte burocrática. muitas vezes na minha vida eu me deparei, agora mesmo, por exemplo, eu preciso de escritório, eu tenho que trabalhar em escritório. E aí é o momento E que você entende o que exatamente que sobre eu você. preciso, tá escrito aqui, é um arquivo novo que eu tenho que trabalhar, porque é uma resistência que eu tenho. E é uma coisa que, olha só o que você começou falando aí. Você falou assim, aí falavam para mim que eu não era para ficar no escritório, que eu sou muito comunicativa. Nananana. Olha como que você pegou isso como uma verdade absoluta, inquestionável. Gente, quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não faz isso? Às vezes a mãe da gente fala alguma coisa lá quando a gente é criança. Tipo assim, menina, você nunca vai ser diferente do seu pai. Você é igualzinho ao seu pai. Teimosa é igual, ranzinza é igual, chata é igual. Aí pronto, você
nunca mais esquece aquilo. Eu sou teimosa igual meu pai. Eu sou ruim igual meu pai. Meu pai é uma pessoa ruim, uma pessoa teimosa, eu sou igual a ele. Você não questiona isso, você não para se perguntar o quanto que isso é verdade, até que ponto que é assim mesmo. Você simplesmente vive aquilo na sua vida e leva como uma verdade absoluta e inquestionável. É basicamente o que você fez, Betânia. Não há esse registro na sua vida, não há esse arquivo. Pode ser que quando você tentar criar esse arquivo, você vai descobrir que realmente você não leva jeito para a parte burocrática. Não dá certo. Mas pode ser que você descubra que não, que você faz muito bem, desempenha muito bem esse papel. Mas você tem que partir para ação, tem que se expor, tem que tentar. Então, gente, quando a gente fala de desenvolver autoconfiança e de chegar na minha melhor versão, o progresso requer desapego. O progresso requer desapego. Não adianta eu querer progredir como pessoa, eu digo, eu quero chegar na minha melhor versão, mas eu tô apegada na minha velha versão e sempre repetindo para mim que eu não dou conta, sei lá. Eu não dou conta de trabalhar com pessoas, eu sempre fui assim. Ah, eu não dou conta eu sou muito tímida, eu nunca vou conseguir dar uma palestra na minha vida. Eu sempre fui tímida, desde criança, desde adolescência. E você repete, repete, repete isso para você. Olha a historinha que você conta para si mesmo. Presta atenção na narrativa que você repete para você há anos. Como é que você vai chegar na melhor versão se você não consegue desapegar da velha e sequer questiona a velha, né? Você vai repetindo, repetindo, repetindo isso constantemente pelos séculos e séculos e fala, não, mas eu quero chegar na minha melhor versão. Então, primeiro você precisa desapegar da velha. Faz sentido para vocês isso? Faz. Se tornar segura, confiante, a melhor versão, como dizem, exige que você revisite continuamente essas historinhas que você conta para você. Essas crenças que você tem sobre você mesma. Aí você precisa depois questionar essas crenças, atualizá-las, atualizar esse arquivo, expandir esse arquivo, testar essas crenças. Espera aí, será que eu não dou conta de trabalhar em escritório mesmo? Será que eu não dou conta mesmo da parte burocrática? Não, pera, deixa eu tentar, deixa eu testar isso. Deixa eu testar essa crença, essa historinha que eu venho contando para mim há anos. E depois de revisitar, de questionar, de expandir, de testar, você as derruba. Não tem como melhorar a sua versão, progredir, se tornar uma pessoa melhor, se você não derruba crenças e dificuldades que você tem hoje. Se você não se expor, se você não agir, se você não tentar, você não constrói autoconfiança. Não é essa aula que vai te deixar uma mulher autoconfiante. Não é um livro, não é uma frase, sei lá, do Caio Fernando de Abreu. Não é uma frase do Samerage, não tem o Samerage? Todo mundo reposta a frase dele. O cara cresceu absurdamente no Instagram com as pessoas repostando frase dele, frase de efeito. Nada disso constrói, lapida a autoconfiança. Não tem outro caminho. Precisa construir arquivos. E esses arquivos a gente só alimenta agindo. Se não for para o campo de batalha, minha querida, não tem como construir autoconfiança. Se der errado, tenta de novo. Joga umas almofadas, lembra do que eu falei? Você está com medo de alguma coisa? Pode dar alguma coisa muito errada que vai te fazer muito mal, vai fazer muito mal para sua família, vai ser muito ruim para você. Joga umas almofadas. Como que você pode se precaver para o tombo não ser tão grande? Mas você vai precisar tentar, vai precisar se expor. Tudo isso que eu expliquei aqui fez sentido na cabeça de vocês? Esclareceu alguma coisa na cabeça de vocês? Sim. De todos os encontros, eu acho que esse é o que vocês interagiram menos. Estavam mais quietinhas, aparentemente mais cansadas. É Mas porque isso foi forte, né?
Mas isso também é esperado, né? Não é todo dia que tem o mesmo, como eu posso dizer, o mesmo envolvimento, né? Mas o que importa é que vocês tenham assimilado e que vocês tenham visto a aplicação disso na vida de vocês. Deu para ver a aplicação na vida de vocês? Uhum. Ótimo. Então, espera aí só um momentinho que eu vou abrir aqui para falar qual é a atividade relacionada a isso que vocês vão ter que fazer, tá? Essa atividade é muito interessante e teve uma mentorada da outra turma que, nossa, eu fiquei emocionada com a linha do tempo dela, porque ela passou por umas coisas que eu nunca imaginei. E ela estava tão insegura, e eu falei, meu Deus, como é que você tem coragem de me falar que você está tão insegura desse jeito? Como é que você está com medo de tanta coisa, mulher? Olha o que que você já passou. E ela falou assim para mim, Marília, você acredita que eu nem lembrava disso? Eu nem lembro dessas coisas. Eu falei, acredito. Mas elas fazem parte da sua história, não foi pouca coisa. E olha o que que você deixou para trás, olha o que que você superou. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, espera aí. Compartilha a tela mesmo. Estão conseguindo ver? Sim. Tá. A atividade desta aula se chama Linha do Tempo. Ela é uma autobiografia. Posta aqui é vocês criarem a linha do tempo de vocês, onde vocês vão resgatar na memória situações difíceis ou desafiadoras pelas quais vocês passaram e venceram, superaram. Decisões complicadas que você precisou tomar e você levou até o fim, você suportou, que você foi capaz de transcender aquilo, de superar aquilo. Então, você pode fazer esse resgate de fatos dentro do recorte de tempo que você quiser. Pode ser de 1 ano para cá, pode ser de 10 anos para cá, de 20 anos para cá, não importa. Pode escolher aí um recorte de tempo ou não escolha o recorte de tempo, simplesmente deixa rolar aí. O que importa é relembrar o passado e escrever todas as situações que foram desafiadoras para você. Aí eu coloquei uns exemplos aqui para ajudar. Por exemplo, morar longe dos pais pela primeira vez, concluir o TCC na faculdade, terminar uma relação difícil, começar um emprego novo. E aí você vai escrever como você superou aquilo, como você venceu, como você se adaptou. Se você tinha algum pensamento naquela época que te ajudou muito a passar pela situação, se você tinha com você alguma crença, algum pensamento muito forte que vira e mexe voltava na sua cabeça, que te ajudou a vencer isso, você pode e deve escrever ali também. Então você vai colocar aqui o ano, vai escrever na frente qual foi a situação desafiadora e na frente como você venceu, como você superou, como você se adaptou a ela. Porque às vezes vencer é se adaptar. Não é que aquilo vai deixar de existir. Não é que não vai mais acontecer. Não, às vezes você se adaptou. Às vezes você entrou num trabalho ruim, você está lidando com um chefe ruim, por exemplo, uma pessoa que é muito difícil de conviver, muito difícil de se relacionar. Você ainda está no emprego, você aprendeu a se adaptar a esse chefe. Você se adaptou, isso não te gera mais sofrimento. Você aprendeu a conduzir. Essa linha do tempo é muitíssimo importante. Relembrando aí, eu não sei se estava todo mundo no início quando eu falei. A da Isa, não sei se estava. Na semana que vem é a rodada de encontros individuais. Então, na semana que vem não tem o em grupo. A gente vai se ver de novo na outra semana e aí a gente vai falar sobre autorresponsabilidade. Tá bom? Então, meninas, obrigada. Espero que tenha sido tão útil e tão poderosa para virar chaves aí como as outras.
E aí, no final de semana, eu entro em contato com vocês para marcar com cada uma essa primeira rodada de encontros individuais na semana que vem. Mas tem essas atividades feitas, não tem individual, tá? Então, quem está com atividade atrasada aí, façam, porque eu preciso delas para gente fazer o individual. Tá bom? Certo. Beijo, Certo. meninas. Boa noite. Certinho. Boa noite. Beleza. Tchau. Obrigada. Boa Beijo. noite. Boa noite, Tchau, gente. tchau. Boa noite. Tchau, tchau.